Olá, meu nome é Fernanda Passoni e hoje a gente vai explorar um pouquinho a nossa postura e os tons de voz. Nós vamos aprender como usar o nosso corpo para apoiar estados mentais mais compassivos, conectados e presentes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tomar um tempinho para perceber como é que está a nossa postura. E você pode fazer isso de olhos fechados ou com os olhos levemente abertos. Perceba como estão seus ombros, sua coluna. E agora eu quero te convidar para perceber o que sustenta o seu corpo agora. Os elementos que estão carregando o peso do seu corpo. Então perceba o chão tocando seus pés. Essa sustentação que vem do chão. E perceba que seu corpo também é sustentado pela cadeira. Tome uns instantes para perceber como o peso do seu corpo é sustentado por esses elementos, pelo chão e pela cadeira. E como a partir daí a sua coluna ela pode ficar ereta, como a sua coluna pode sustentar o seu corpo. Tome uns instantes para perceber esse eixo que conecta o seu cóccix, o seu bumbum, com o topo da sua cabeça. E veja se é possível alongar a coluna, deixando ela um pouquinho mais ereta, mas sem perder a flexibilidade. E veja se a partir desse eixo é possível soltar um pouco os ombros. E abrir o peito. Então tome uns instantes para perceber como é estar nessa postura, em que seu corpo está bem apoiado, sua coluna ereta, seu peito aberto. E agora, para ajudar a gente a entender um pouco como que o nosso corpo afeta a maneira como a gente se sente, eu vou te convidar para adotar uma postura diferente. Eu vou te convidar para enrolar os seus ombros para frente. E aí isso faz com que o seu peito também se curve, a sua coluna se curve, como se você estivesse suavemente se enrolando para dentro. Perceba como essa postura afeta como você se sente.
E agora novamente a gente volta para a nossa postura compassiva. Coluna ereta, peito aberto, ombros relaxados. Perceba se isso causa algum impacto em como você se sente, comparado à postura anterior. Geralmente, quando estamos em estados mentais e emocionais mais tristes, angustiados, a gente tende a mudar a nossa postura para uma postura mais encurvada, mais fechada. E quando a gente está mais conectadas, mais confiantes, mais seguras, a gente tem uma postura que ressoa com isso. Então, peito mais aberto, coluna ereta. Então, veja como esses estados posturais realmente influenciam na maneira como você se sente e vice-versa. Pode novamente se encurvar para frente, percebendo como é que é essa sensação. E de novo, endireitar a coluna, abrir o peito, relaxar os ombros. E agora eu te convido a adicionar um outro elemento a essa postura compassiva, que é um leve sorriso nos lábios. Então eu vou te convidar agora para colocar um leve sorriso nos lábios, como se você estivesse vendo alguém que você conhece, alguém que você gosta. Toma um tempinho para perceber como que você se sente, como que isso impacta seus pensamentos, emoções, sentimentos. Agora adote uma postura facial neutra e veja se tem alguma mudança. Novamente um sorriso nos lábios, percebendo como isso impacta o nosso mundo interno. E novamente uma expressão facial neutra. Então, o último elemento que a gente vai trabalhar é o tom de voz. Para a gente entender um pouquinho do que a gente vai fazer agora, eu quero que você imagine você falando com uma pessoa que você gosta e que está passando por um momento difícil. Preste atenção no tom de voz que provavelmente você usaria com essa pessoa. Muito provavelmente é um tom de voz que emana cuidado, um tom de voz suave, acolhedor.
tom de voz que pode ser inclusive firme, mas que transmite amorosidade, que transmite cuidado. E é isso que a gente vai treinar aqui. Então, primeiro eu quero que você fale consigo mesma num tom de voz neutro. Por exemplo, eu falaria: Oi, Fernanda. Oi, Fernanda. E agora tente falar consigo num tom de voz amoroso, cuidadoso, como você falaria com alguém que você gosta. Oi, Fernanda. Oi, Fernanda. E novamente experimente como é que é falar consigo num tom de voz neutro. E num tom de voz amoroso. Tom de voz, o tom emocional da nossa fala interna tem um grande impacto na forma como a gente se sente. Então nós podemos usar o nosso tom de voz para ajudar a gente a encontrar também estados mentais mais amorosos, abertos e compassivos, falando conosco da maneira como a gente falaria com alguém que a gente ama. E essas ferramentas que nós trabalhamos hoje são muito importantes e a gente pode adotar elas no nosso cotidiano. Então a gente pode usar a nossa postura, nossa expressão facial e nosso tom de voz para ajudar a gente a encontrar esse estado compassivo, para ajudar a gente a encontrar com o nosso melhor compassivo.